Olá, amados irmãos, sejam bem-vindos a esses canais de evangelização. O evangelho desta quarta-feira, Marcos capítulo 6, versículo de 45 a 52. Depois de saciar 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem à frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pela 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas, e queriam passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensando que era um fantasma, começaram a gritar. Com efeito, todos os que tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: "Coragem, sou eu, não tenhas medo." Jesus subiu com eles na barca, e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque eles não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos que me acompanham pelas redes sociais, é você com muito carinho me acompanha pela Rádio Alternativa, Rádio Vida Nova FM. Seja bem-vindo a este canal de evangelização. Uma alegria ter você aqui. Deus abençoe grandemente a tua vida. Hoje o evangelho desta quarta-feira vem falar justamente a continuação do evangelho de ontem, em que nós vimos a multiplicação dos pães e dos peixes, que Jesus saciou a fome daquele povo, que Jesus teve compaixão daquela gente. E a continuação hoje, depois de saciar essas 5.000 homens, Jesus ele obriga os seus discípulos a entrar na barca, para passar o outro lado do mar, da margem. Enquanto isso, Jesus despediu a multidão e foi para o monte rezar. Quando Jesus desceu do monte, já era noite já, e viu os discípulos cansados, porque eles estavam remando no vento contrário. Qual é a força que eles estavam fazendo, para que o barco se movesse? Remando contra os ventos. E logo em seguida Jesus aparece andando sobre as águas. Os discípulos então ficam espantados, e começam a gritar. E Jesus então diz: "Coragem, sou eu, não tenhas medo." Só que aí que os discípulos tiveram mais medo ainda, porque eles já não tinham entendido e compreendido a multiplicação dos pães. E agora então, vendo o seu mestre Jesus andando sobre as águas, então eles ficou meio perturbados mesmo. Irmãos, esse evangelho traz para nós grandes exemplos, Primeiro, é preciso ser cristão hoje, no mundo de hoje, é nadar contra a correnteza. Assim como os discípulos estavam nadando contra a correnteza. Ser cristão hoje é nadar contra a correnteza, é ir contra o sistema, é ir contra o mundo, é ir contra aquilo que o mundo oferece. Mas, se você se cansar, Jesus vem te ajudar, assim como ajudou os discípulos. Por isso, coragem, não tenha medo, coragem, busque o Senhor, não tenha medo de se entregar para Ele, não tenha medo, mesmo que você esteja com medo de remar, medo de prosseguir nesse mundo, coragem, o Senhor está do teu lado. Confie, assim como aqueles homens confiaram na multiplicação dos pães, confie em Jesus. Ele sabe de todas as coisas. Jesus quer subir no teu barco. Jesus quer acalmar essa tempestade. Jesus ele quer assumir o controle do teu barco. Mas para isso, você deve dar o livre-arbítrio para ele entrar e transformar a sua vida. Deus te abençoe, uma excelente quarta-feira. Eu volto amanhã, se Deus assim nos permitir. Que a graça e a paz de Deus esteja em seu coração, meus irmãos. Paz e bem, e você já sabe, Não se esqueça de compartilhar.